Ora, O que é que dizias, João? Curtei a palavra. estava a dizer que o Nelson disse que gostava de mamar. Nós já sabíamos isso. Então vá, posso trazer então? Traz aí, Tiago, para ver se o seu Nelson Tiago, dava uma Alô? Olha o Tiago. Tiago, Uma então mamada, vá. mas- Daqui vamos para os 600, dos 600 vamos fazer, Como é que acabou. é? Bora. Vocês ficaram mesmo com os 600 em mente. Eu apenas fiz referência aos 600 uma vez, com uma possibilidade, e vocês ficaram com os 600 Para sempre. Tiago, há merdas que não adianta. Tipo, ficou, fica para sempre, mano. Esquece. Tipo. Mas atenção, não está descartada essa possibilidade ainda de todo. Pois Foda-se, não, vai dar Aliás, aulas. a gente anda a ver se conseguem escrever para os prémios Nobel. Diz-me? Só vai depender do mercado. Não percebi o que tu disseste, Se desculpa. vamos aos 600, tu ganhas o prémio Nobel da análise técnica. Ui, É assim, ui. a análise. Se o dia for aos 600, o Tiago vai para o pedestal, mano. Tu não saias Mas à é rua, assim, se calhar. ele agora onde foi bater foi exatamente um dos pontos onde eu tinha antevisto ao milímetro. Atenção. Onde eu reagi o pai há 2 ou 3 semanas atrás. Espera aí que eu posso até... Espera, eu atrapalho-me sempre aqui com... Onde é que eu partilho aqui o meu gráfico? Ui, estamos tramados. O Tiago e o António vão ser esta merda. Para botar isto, não é preciso dizer ninguém para sabotar isto. Espera aí. Janela. Separador. Espera aí. Isto agora não me está a aparecer aqui a opção de partilhar o trading. Pede ajuda ao António. Não? Sai, sim. Pede ajuda ao António. Telefona para o suporte técnico. Eu vou partilhar o ecrã inteiro, que sou isto. Vou partilhar o ecrã inteiro. Espera aí. Apaga os outros separadores, vai lá. Já está. Está a aparecer aí o meu gráfico. Espera. Calma. Espera. Partilhaste o teu ecrã inteiro, não foi? Então baixa lá essa janela, vai àquela que diz carteira, tipo Bitcoin Wallet Core. Isso não está aqui. Vai lá, ferramentas, isso está aqui. e faz Show Private Key. Achas que isso está aí noutro sítio? Isso não está aqui. Nem está num sítio só. Então, esperem aí. Primeiro, o que é que eu vos quero dizer? Deixa-me só apagar isto tudo aqui. Ok, deixa lá A pôr ver se bem. Espera aí. Se Cool. calhar eu esqueço-me sempre do pormenor que nunca se vê bem aqui as minhas linhas. Espera aí, que eu tenho que ter isto mais grosso. Espera aí. Entretanto, ponham um like, pessoal. Vá, puxem aí no like, enquanto o Tiago está aqui a preparar aqui o... Espera aí. Acho que o resto o ecrã. Vou apagar aqui tudo. Isto não, eu não consigo meter isto a ver se melhor, mas pronto, assim é o que seja. Acho que se vê bem. Então é o seguinte, o que eu digo sempre em relação ao mercado é para procurarmos pontos de liquidez em confluência com níveis algorítmicos. E isto é sempre a minha abordagem em qualquer nível, em qualquer time frame, em qualquer dimensão de mercado, como eu gosto de lhe chamar. Então, para já, e estamos aqui no gráfico mensal do BTC, para já, onde o preço foi reagir, foi neste ponto, que isto não é um nome técnico, isto é um nome que eu lhe dei, que eu chamo estas zonas um order block inverso. Muitas outras pessoas chamam a zona premium do fair value gap. Nomes não interessam, o que interessam é a função que está aqui escondida. Onde o preço reagiu agora, se pegarmos aqui nesta week, não sei se conseguem ver aqui a week dos 20 mil dólares, conseguem ver bem? Sim. Pronto. Se nós pegarmos aqui nesta week e fizermos uma retração de baixo para cima, porque estamos em cima desta zona de liquidez, nós queremos ver a zona algorítmica dentro da zona de liquidez. E se fizermos aqui uma retração Fibonacci, vocês vão ver que o preço, onde foi bater, falhou-lhe por 1 milímetro aqui esta zona. Estão a perceber? Foi exatamente nesta ponta, aliás, em toda esta zona aqui, que engloba a zona algorítmica, que se devia ter tido ordens. Obviamente que a stop,
quem está a trabalhar em futuros nunca deveria ter uma stop aqui perto. A stop deveria estar bem aqui para baixo, no mínimo abaixo desta zona, e mesmo assim não seria uma stop bastante curta, no mínimo aqui abaixo desta zona. Mas ainda assim, o que eu quero que vocês percebam é que esta zona seria a zona premium de entrada para já. Agora, se eu considero que isto seja uma reversão do preço, não considero. Eu considero que neste momento, e agora reduzir aqui e mais, e nós temos aqui também uma confluência, porque eu gosto sempre de ver o preço em duas direções. Na direção de compra, que é isto que eu acabei de vos mostrar agora, e na direção da venda. E na venda nós viemos aqui bater numa zona também algorítmica perfeita ao milímetro desta retração que vinha lá de cima. Que se conseguirem ver, vou fazer aqui um bocadinho de zoom, conseguem ver aqui a linha branca, não sei se está aqui muito poluído ou não. Conseguem ver a linha branca, vê-se bem? Sim. Deixa-me aumentar aqui um bocadinho. Eu acho que está a ver bem aqui, que eu estou a ver no outro ecrã. Já aparece aqui. Esta linha branca que está aqui em baixo. Que bate mesmo certo com a zona da Golden Pocket do Order Block inverso que eu vos mostrei. Portanto, isto era uma zona premium de entrada. Para além do mais, onde o preço veio bater para já, foi nos 50% deste movimento completo. Agora apagar isto tudo, que não ficam aqui muitas linhas sobrepostas. O pessoal está a pedir para tirar os Dark Mode, para ser mais fácil de ver. Não percebi. Tira o Dark Mode, mete em branco o fundo. Espera aí. Mas depois não seria alguma... Experimenta? Não, eu ponho isto mais grosso. Espera aí, eu ponho tudo aqui mais grosso, que assim percebe-se melhor. Espera aí, assim acho que já está. Deixa cá ver. Demora um bocadinho a atualizar. Mete assim, a foto do Nelson. Mete a foto do Nelson no fundo. Assim, as linhas assim, conseguem ver bem, certo? Eu estou a ver, não sei se... Assim já se vê. Ok. Então vou meter tudo assim com 3 pixels que... Pronto. Isto é 50% da retração completa do movimento, apesar disto ser apenas uma zona que eu considero como uma terceira confluência, não é o ponto primário onde eu estou a olhar. O que eu volto a dizer, o ponto primário onde eu estou sempre a olhar é aqui na zona de liquidez, que é este retângulo, que eu vou meter isto também mais grosso, que é este retângulo que deve estar agora a aparecer aqui, com as linhas mais bem definidas. Era dentro desta zona, que seria a minha zona premium de entrada, a primeira zona de liquidez depois desta descida. Porque, reparem no pormenor, desde que o preço começou a descer, não havia nada, não havia liquidez nenhuma entre este ponto aqui e esta zona aqui. Isto é o que se costuma chamar um imbalance de mercado, que mais não é do que uma zona onde não foram satisfeitas ordens nem de compra nem de venda em todo este movimento. Portanto, isto era a zona premium de entrada. Agora, o que eu antevejo, aliás, que possa acontecer daqui, e para isto tenho que baixar ao semanal. Primeiro, para acabar o meu raciocínio neste aspecto, para o preço sair daqui lançado para cima, eu quero ver o preço, mas ainda assim tenho que passar ao semanal para perceberem, não é? Para eu considerar uma reversão completa, eu quero ver o preço a fechar uma vela bem projetada, bem acima desta diagonal que está aqui. Não sei se conseguem ver. Espera aí, eu tenho de encurtar isto também. Tenho de encurtar tudo para vocês verem bem. Já aparece. Pronto. Para eu considerar uma reversão, eu queria ver o preço a fechar uma vela bem projetada aqui em cima. Em qualquer ponto. E não é apenas o preço visitar esta zona aqui em cima, porque o preço pode bem fazer uma wick até qualquer uma destas zonas que estão aqui, que são zonas de liquidez. Esta
esta zona, o preço pode bem vir aqui, e claro que já está acima desta diagonal, mas poderá fazer uma wick e regressar dentro dela. O que eu quero ver é o preço a fechar uma vela com força, ou seja, o preço a rejeitar por completo esta diagonal e a fazer suporte fora dela. Só assim é que eu considero uma reversão por completo, ou seja, o preço fazer algo que se assemelhe a isto. Só assim. Esperem aí, a ver se encostar aqui também esta linha, que sei que não se percebe bem. Só num cenário destes é que eu consideraria uma reversão para depois poderemos potenciar algum novo máximo no ativo. Mas isto é o cenário que eu continuo a considerar, mediante aquilo que tenho dito já desde o início do ano, que eu considero para já menos provável. O que eu acho mais provável para já é que nós estejamos a fazer uma correção em longo prazo. Ou seja, eu acredito que o preço agora virá buscar a liquidez irresolvida, alguns por esta zona, e poderemos precisar de mais especificidade no futuro, mas para já uma zona que eu consideraria, é algo que eu trabalho muito aqui, faz as formações comigo, sabe, que eu falo muito nisto, que são os algos simétricos, e neste caso, a exigência de simetria no gráfico. Deixem-me só também meter isto mais grosso para perceberem bem. Só um momento. Isto demora sempre um bocadinho entre eu carregar aqui e eu fazer o que eu quero. Pronto. Se vocês repararem, o preço necessita de... Quando temos um falso rompimento, o preço necessita de fazer simetria no lado oposto do movimento. E se nós considerarmos esta range de preço que temos aqui, o preço reagiu nesta zona. Esperem aí. O preço reagiu nesta zona. Se o preço quebrar a linha do zero, ou seja, se o preço passar esta zona aqui, o preço vai ter de reagir em alguma destas linhas, fazer uma pivô em alguma destas linhas aqui em cima. Conseguem perceber o raciocínio? Pronto. E isto bate certo com a nossa zona de liquidez que temos aqui em cima, que eu já identifiquei aqui por este retângulo. Portanto, o que eu antevenho para já é que nós estejamos a partir desta zona de liquidez extrema, onde o preço veio a reagir, que eu já identifiquei no início do gráfico. Portanto, que o preço venha, neste momento, daqui, aqui, e continue para baixo. Isto é o que eu antecipo como o cenário mais provável no curto, médio prazo, aliás, no médio e longo prazo do BTC. Portanto, estamos a falar de um movimento 3 meses, 6 meses, 1 ano, aproximadamente é o que eu espero. É que o preço agora venha daqui, aqui acima, e continue para baixo. E isto tem invalidade, claro, se o preço conseguir depois suportar acima desta zona que eu identifiquei há pouco, daquela diagonal que eu vos identifiquei, e fazer suporte aqui, fizer suporte aqui e continuar para cima. Mas a liquidez que ele deixou aqui não é substancial, portanto, eu acredito que o mais provável é ele vir aqui a esta zona e furar para baixo. Depois disto, só temos 2 zonas, e agora vou passar aqui ao mensal para simplificar e apagar isto tudo. E isto continua a ser a mesma análise que eu tenho desde janeiro deste ano. Temos 2 zonas que são as nossas zonas primárias de liquidez. É esta que eu considero uma liquidez mínima, mas claro que o preço poderá reagir ou reverter daqui, apesar de eu achar altamente improvável. Porquê? Porque a nossa liquidez primária está em toda esta zona. É aqui que está a liquidez primária para fazer algum tipo de movimento, para mandar o preço pelo menos até aqui e fazer um duplo topo, no mínimo. Mas eu para já espero que o preço realmente venha testar esta liquidez aqui, até porque há outros fatores. Nós temos uma divergência no RSI semanal, que eu posso-vos mostrar aqui. Eu posso-vos mostrar aqui a divergência que temos. Semanal, mensal. No semanal. Temos aqui uma divergência bastante substancial no RSI. E se estão a estranhar este RSI, isto foi um indicador que eu fiz. Ainda está em vias de programação, mas temos uma divergência
substancial no RSI semanal. Portanto, eu antecipo que o preço agora venha para cima e venha testar esta liquidez que está aqui. Portanto, é nesta liquidez que eu me vou posicionar para continuar o movimento para baixo, porque é, neste momento, o cenário mais provável, e eu já vou também explicar no cenário macro porque é que eu antevejo isto. Olha, Tiago, está aqui uma pergunta do Nest of Crypto, não sei se podes responder agora. E se for aos 19, consegues ler ou não? Ah, sim. E se for aos 19, rejeitar e começar a fazer high lows e high highs. E se for aos 19, mas que zona é que ele está-se a referir? Espera aí, deixa-me cá ver onde é que estão os 19 dele. É assim. O que ele está a referir-se... Os 19... Repara, os 19 que ele está a falar é esta zona aqui. E se eu reparar... E a pergunta que ele está a fazer nem é... Eu nem concordo muito com... Só se eu aproximar a pergunta, eu nem concordo muito com a origem da pergunta. Porquê? Porque repara num pormenor. O preço, neste momento, está abaixo desta liquidez. O preço está abaixo... Aliás, aqui, assim não conseguem ver bem. Esta week aqui é uma zona de liquidez. Ou seja, o preço estando abaixo dela, isto é uma zona de resistência fortíssima ao preço. Toda esta zona aqui, dos 17 aos 19, aos 20 mil, 21 mil, é tudo uma zona de resistência. A única razão pela qual eu acho que o preço vai quebrar esta resistência é por uma coisa muito simples. É porque nós temos sempre que confacionar a força das resistências. E nós, basicamente, a força da liquidez entre uma liquidez e outra. E o que é que nós temos aqui? Nós temos esta liquidez a lutar contra esta. E como se pode ver, a liquidez que existe nesta zona é muito superior à liquidez que existe nesta zona. Daí eu achar que a probabilidade maior é o preço romper para cima e vir testar a liquidez que ele está à espera desde o início do ano, que é toda esta zona aqui. Mas claro que é possível que o preço seja rejeitado aqui desta zona. E existe esta possibilidade, porque estamos abaixo dela. Estando abaixo desta zona de liquidez, é possível que o preço continue daqui para baixo e nem venha testar esta zona aqui em cima. Existe essa possibilidade. Se bem que eu considero menos provável, porque nós estamos a fazer suporte em toda esta liquidez histórica que existia entre os 14 capas e os 20 capas. Portanto, isto, em termos de... Isto é um suporte muito mais forte do que a resistência que temos aqui. Também tendo em conta o tempo que isto demorou a ser formado. Daí eu achar que o cenário mais provável é o preço vir aqui acima, a esta zona, perto dos 30 capas, 37 capas aproximadamente. Poderá ir um bocadinho mais acima? Pode. Até pode vir aqui, até este order block resolvido aqui. Até pode vir aqui até aos 48, 49 mil. Não, 48, perdão. Agora, o que eu antecipo no cenário mais médio, longo termo, é que o preço venha a esta zona, como disse, entre os 30 até ao máximo dos 48, no máximo dos máximos, e depois continua a descida e venha testar ou esta zona ou esta zona. Portanto, aqui a zona entre os 10 mil dólares, 9.700 até aos 12 mil, ou então aqui a zona premium que eu tenho sob observação é que realmente... E só mudar aqui o algoritmo. Vou aumentar aqui. Isto é aqui a zona dos 5 mil dólares, precisamente. Isto é a minha zona premium para entrar para voltar a entrar no mercado para esperar, para conseguir um movimento possivelmente de uma swing, uma posição de swing aqui de baixo até no mínimo a um duplo topo. No mínimo a um duplo topo. É o que eu antecipo. Portanto, basicamente, o movimento que eu antecipo, desenhado em modos gerais, é alguma coisa como isto. É o preço. Vir aqui e vir aqui. E a partir daqui é que temos um ponto de interrogação sobre o que é que ele poderá fazer a seguir. A partir daqui
é que poderíamos ter um ponto de interrogação sobre o que é que eu poderá fazer a seguir, porque no sentido macro do BTC, eu continuo, das 2 vezes que eu cá vim, já fiz 2 vezes esta observação. Eu continuo a acreditar que o preço fez uma estrutura de 5 ondas em todo o histórico do BTC e que está a exigir uma retração profunda. E isto pode deixar muita gente desconfortável e muita gente que segue fundamentos desconfortável, mas a partir daqui, se o preço quando voltar aqui aos 69, 70 mil dólares, poderá fazer um duplo topo e vir buscar a liquidez e a solvida que existe aqui em baixo. Porque existe um fator nos mercados que é a exigência de simetria. E neste momento ainda não estamos só apagar mais isto aqui, ainda não estamos a precisar dessa simetria, porque ainda não quebramos a linha do zero, mas existe uma forte probabilidade só esperem, aumentar aqui isto outra vez. Existe uma forte probabilidade de o preço ter de vir buscar da mesma forma que eu exemplifiquei há pouco aquele movimento numa escala mais pequena. Por exemplo, onde é que estávamos? Acho que éramos no semanal. Da mesma forma que eu exemplifiquei este movimento aqui que estamos à espera. Portanto, medimos esta estrutura. E o preço ter reagido aqui. E estamos à espera de simetria aqui em cima, em algum destes 6 pontos. Caso, aí eu volto a dizer, caso, em algum destes algoritmos, caso o preço quebre a linha do zero, aqui, a linha da origem da medição, da mesma forma, isto aplica-se a todas as dimensões de mercado. E nós aqui temos 2 indicadores fortíssimos, que é a potencialidade, já temos concluído uma estrutura de 5 ondas em todo o preço, portanto, onde seria aqui a nossa onda, a nossa primeira estrutura impulsiva, a nossa segunda estrutura impulsiva, a nossa terceira estrutura impulsiva, que seria a nossa onda 5. E nesse caso, a probabilidade de eu ter de vir buscar a simetria aqui em baixo, claro que a simetria só é exigida caso eu quebre a linha do zero aqui abaixo dos 3 mil dólares. Só é exigida neste caso. Portanto, enquanto estivermos acima disto, ainda não é necessária a realização dessa simetria. O que eu antecipo sempre é que, como me parece, e quem percebe de Elliott Wave irá concordar certamente que já teremos, existe a potencialidade, já temos concluído 5 ondas impulsivas, a probabilidade de ele ter de vir abaixo desta estrutura, só meter isto mais grosso para perceberem, a probabilidade de ele ter de vir abaixo desta estrutura continua uma probabilidade de não se desconsiderar. Não estou a dizer que é muito provável, não estou a dizer e não me comecem em pânico, na forma de 600 dólares e tudo mais. Não estou a dizer que isto tem obrigatoriamente a acontecer. O que eu estou a dizer é que, ponto número 1, se quebrarmos a linha do zero, sim, tem obrigatoriamente a acontecer. Se quebrarmos a linha dos 3 mil dólares, obrigatoriamente o preço tem de vir a um destes pontos. Mas, se não quebrarmos a linha dos 3 mil dólares, eu continuo muito reticente sobre o que é que o preço poderá fazer ao retornar aqui acima. E apagar aqui só esta parte. Eu continuo muito reticente sobre o que é que o preço poderá fazer ao retornar aqui acima. Porque tudo isto, eu não gosto de ver zonas não mitigadas do preço em time frames tão altos. Existe aqui uma zona, assim como existe este order block imenso aqui em baixo, que é uma zona onde o preço não foi mitigado, onde não entraram Saiu. Sim. Espera aí. Como é que eu agora partilho isto aqui outra vez? Espera aí. Esperem aí. Apanhei os chagas com o dedo no nariz. Acho que agora já consigo partilhar ali. Ok. A ver se aparece. Espera aí. Tá. Espera aí que ainda não me está a aparecer aqui. Mas aqui já está. Já? Ok. Já está. Ok.
Aqui aparece. Eu estou a ver a live também aqui no outro PC, portanto isto às vezes demora sempre um bocadinho. O que eu quero dizer é isto: é que se esta zona aqui estivesse mitigada, ou seja, se tivesse havido uma boa realização de ordens aqui nesta zona, neste time frame, eu estaria mais descansado. Agora, isto é uma zona muito grande no preço, e normalmente quando temos uma estrutura onde quebramos esta zona, viemos acima e deixámos toda esta área por mitigar, da mesma forma que temos toda esta liquidez por resolver aqui em baixo, da mesma forma que existe toda esta liquidez por resolver aqui em baixo, existe toda esta liquidez por resolver aqui em cima. O que me deixa cético sobre a capacidade. Acredito sim que o preço, quando vier aqui abaixo, vamos ter um movimento fortíssimo. Isso é indiscutível. Agora, sobre a capacidade do preço voltar aqui acima e quebrar, mantenho algumas reticências. Por 2 fatores. Por já termos concluído, aparentemente, 5 ondas estruturais em todo o histórico do BTC e porque existe aqui imensa liquidez por mitigar nesta zona aqui em cima. Portanto, eu posso-vos remeter, se me permitem, posso-vos remeter a um gráfico muito idêntico, que por acaso das minhas formações abordo muitas vezes isso, que é o gráfico da Amazon quando foi o crash da bolha.com. Se me permitem, eu não gosto de correlacionar gráficos nem de comparar gráficos, mas eu aqui mostro um gráfico que realmente é muito... Diz-me? É antigo, não é? Então, .com, então, Amazon, mas a Amazon é uma coisinha pequenita. Sim, mas aqui estamos aqui o gráfico é semelhante no sentido fractal, mas claro também é diferente, até porque se nos vamos a lembrar, a Amazon nesta altura tinha pouco mais de 2 anos de existência, contra um gráfico como o Bitcoin que tem cerca de 12 anos. 11, aproximadamente. Sim, 12, sim. Portanto, mas e aqui as zonas de liquidez eram gradativamente diferentes. A questão é, o que eu antecipo é uma estrutura semelhante a esta e depois um crash no mercado das cripto como um todo para depois uma nova estrutura impulsiva. Porque lá está. E agora voltando ao gráfico da Bitcoin. E volto a dizer, isto, não me digam que eu sou o profeta do apocalipse, isto, claro, se o preço vier aqui abaixo e for incapaz de quebrar depois a zona dos $70.000. Claro que se quebrarmos a zona dos $70.000, toda esta análise é invalidada. Ponto número 1. A questão é, isto aqui em baixo continua a ser uma excelente zona de entrada para quem quer fazer posições a longo termo. Não deixa de ser, porque mesmo que o preço venha aqui dos $5.000 até aqui aos 70, é uma percentagem bastante considerável. Eu posso-vos mostrar, isto são quase 1000%, aproximadamente. Portanto, é sempre um movimento bastante considerável de se entrar. Agora, se eu acho que ele vindo aqui abaixo e partindo aqui para cima, não vai encontrar um obstáculo bastante considerável nesta zona, não sei. Porque, volto a dizer, temos a estrutura de 5 ondas que pode já ter sido formada. E reparem, se tivermos uma estrutura de 5 ondas que já foi formada... Mas, Tiago, o que é que isso das 5 ondas importa? Ajuda aí a malta a perceber. Porque, assim, tu sabes a nomenclatura científica, tu sabes princípio, hipótese, teoria, etc. Sabes o significado de cada um destes 3 conceitos, certo? Aparentemente, acho que a maior parte das pessoas... Não? Não sei. Explica lá isso. Estás a falar da teoria do Elliott Wave, é isso? Estou a falar do princípio. Atenção. O Elliott Wave é um princípio, não é uma teoria. Atenção. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem a teoria de Elliott Wave. Elliott Wave não é uma teoria porque não tem uma base empírica o suficiente para ser considerada uma teoria, mas também é um princípio porque é algo para além da hipótese, não é apenas uma hipótese, é algo que basicamente é algo que está entre a hipótese e a teoria, entendes? Um princípio é algo que está entre a hipótese e a teoria, é algo que é verificável
repetível. E o porquê das 5 ondas? O porquê, isso tem várias possíveis respostas. Pode responder da perspectiva de liquidez de mercado, porque, por exemplo, quando existe uma primeira impulsão no mercado, basicamente é aquilo que chamaríamos os early investors de qualquer ativo. Depois, na primeira retração, portanto, e aqui aplicando no caso do BTC, mas isto aplica-se a qualquer gráfica, qualquer ativo e qualquer time frame. Na primeira retração, existe uma pré-confirmação de uma estrutura impossível, onde entrarão os novos, onde reentra o mercado investidor que não teve a possibilidade de entrar na primeira impulsão e parte do retalho mais técnico. Na segunda retração, que basicamente seria a nossa onda 4, entra basicamente o retalho a começar a comprar a venda do institucional que entrou na onda 1 e no início da onda 3. Estás a perceber? E isto aplica-se a qualquer dimensão a qualquer time frame, a qualquer dimensão gráfica. E qualquer ativo, exatamente. Todos os ativos se movimentam em 5 ondas. E basicamente, uma estrutura de 5 ondas é, na verdade, uma estrutura única. Uma estrutura... Quando tu completas 5 ondas no mercado, tu, na verdade, tens uma onda. Entendes? Por exemplo, tu podes ver... Eu posso, por exemplo, aumentar aqui o time frame no gráfico do BTC. E, por exemplo, vamos considerar aqui, a título de exemplo, a primeira estrutura impossível do BTC, que foi aqui... Claro que o BTC já existia antes disto, mas aqui na Bitstamp só temos histórico até 2011. Portanto, a primeira estrutura que foi aqui aproximadamente dos $2 até aos $1.200, aproximadamente. Sim. Não interessa, 1.300. O que é que nós temos aqui? Isto aqui seria a nossa primeira estrutura impossível. Espera aí que a seta não me saiu. Aqui seria a nossa primeira estrutura impossível. Aqui seria a retração para a segunda onda e aqui seria a terceira onda impossível que terminaria aqui. A segunda retração, portanto a quarta onda e a quinta, a acabar aqui em cima. E depois o início de uma estrutura nova. Portanto, aqui completando 5 ondas na primeira estrutura, começou uma estrutura nova de 5 ondas. Aqui a questão é, a nova impulsão pode partir de qualquer ponto, não tem obrigatoriamente de ser uma retração profunda. E muitas pessoas se equivocam em relação a este pormenor, por exemplo. Muita gente acredita que se tivéssemos 5 ondas do BTC, o preço teria de vir aqui a valores de... aqui a fazer pelo menos uma retração de 50% da estrutura toda. Ou mais até. Ou menos, neste caso. Por exemplo. E isto é um erro. Por exemplo. E aqui já estaríamos a falar de valores de $400 e $140 ou até mais baixo. Portanto, basicamente, quando temos uma onda 1 para 2, o preço pode retrair até 99,9% da onda 1. Claro que assim, em estruturas, em mercados com uma grande tendência impulsiva, normalmente o que acontece é o mercado retrair até aproximadamente esta zona. Entre a onda 1 e o fim da onda 4. Aproximadamente o que acontece. Pode vir um bocadinho mais abaixo, um bocadinho mais acima, mas o que eu anteciparia seria algo, uma retração. Isto falando em termos de princípio de Elliott, não em termos de onde é que estão. Pois aquilo que interessa é saber onde é que estão as nossas zonas de liquidez e tudo mais. Mas do ponto de vista estritamente teórico, que falta redundância, porque Elliott Wave não é uma teoria, é um princípio. Mas segundo a frequência deste tipo de estruturas em vários gráficos, o que seria comum seria ver o preço a retrair
até esta zona aqui, portanto, que viria entre os $3.000 e os $1.000 aproximadamente, e seria aqui que poderíamos considerar uma nova estrutura impulsiva. Claro que o preço pode retrair, sendo isto 5 ondas, o preço pode retrair até aqui ao $1. Claro que poderia acontecer, mas nós temos de ser realistas e considerar aquilo que cada gráfico tem para oferecer em termos de pontos de liquidez e pontos relevantes estruturais no gráfico. E neste ponto, e no caso do gráfico do BTC, volto a dizer que caso este fenómeno, este cenário se realize, o que temos, e voltando aqui, voltando aqui ao oximétrico, vou encostar aqui para se perceber bem. Aqui, neste caso, o que aconteceria, porque lá está, eu gosto de fazer sempre esta hierarquia. Primeiro considerar estrutura, depois considerar pontos de liquidez e depois considerar algoritmos. Ora bem, nós aqui, em termos de liquidez, a liquidez abaixo dos $3.000, porque lá está, volto a dizer, acima dos $3.000, onde temos liquidez é aqui nesta zona. E volto a dizer, isto continua a ser uma zona excelente para entrada, mas não seja, mesmo que seja só para fazer um duplo topo, isto são 1000% de movimento, é uma entrada que nunca se deve desperdiçar. O preço, quando vier aqui abaixo, vai reagir, e vai reagir fortemente. O que eu acredito é que poderá não ser uma reversão para longo prazo no BTC. E acredito que o preço daqui ainda virá fazer um duplo topo, fechar esta zona de mitigação aqui em cima e depois fazer algo semelhante ao que temos aqui, por exemplo, no gráfico da Amazon e fazer uma retração profunda. Claro que são gráficos semelhantes, mas diferentes. Como podem ver, existem semelhanças fractais entre o gráfico da Amazon e o gráfico do BTC, mas também existem diferenças muito gritantes. Portanto, mais não seja porque a liquidez primária no caso da Amazon estava aqui e aqui em baixo, e o preço ainda assim veio testar este extremo. E reparem, se nós considerarmos e fizermos aqui uma contagem dela em cima do joelho, e reparem que esta contagem não está correta, mas é uma contagem apenas aparente, o preço vai buscar aqui, se repararem bem, o preço vai buscar aqui esta liquidez ao milímetro. Estão a perceber? Olhem, não sei se conseguem ver bem aqui, estamos a falar do gráfico da Amazon. O preço, havia aqui este order block inverso. E reparem que o preço, quando reverteu em absoluto, veio tocar aqui e nunca mais voltou a esta zona. Eu antecipo um cenário semelhante para o BTC a médio e longo prazo e continuo a dizer isto, estamos a falar de um movimento que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O preço neste momento, o que eu antecipo, e desenhando assim, e claro que o gráfico vai formando mais estrutura com o tempo, mas o que eu antecipo em toques muito gerais é o preço vir agora aqui, vir aqui, algures aqui abaixo dos $3.000, portanto que pode ser simplesmente esta liquidez aqui nos $1.800 que está por preencher há 4 ou 5 anos. Vir aqui e depois sim teremos uma reversão e uma nova estrutura, como tivemos, por exemplo, volto a dizer, e apagar aqui o histórico disto, como tivemos aqui no gráfico da Amazon, que tivemos esta correção da estrutura toda impulsiva. Espera aí, conseguem ver aí? Não, ok. Tivemos esta correção de toda a primeira impulsão e depois uma continuação que ainda não parou e estamos aqui neste momento, no caso do gráfico da Amazon. Eu antecipo um cenário semelhante, claro que diferente, cada gráfico é um gráfico, eu não gosto de correlacionar gráficos. O que eu antecipo para já em termos de movimento do BTC é algo semelhante a isto. A longo prazo. E portanto, isto podemos estar a falar de um movimento que vem até 2026, 2027, 2030. Isso o tempo é um fator. Outro pormenor que eu vos quero também alertar é que, e que me faz continuar a antecipar que este é o cenário mais provável, é isto. Em termos de estrutura geométrica do Bitcoin, peraí, que isto agora está aqui a fugir. Este pitchfork foi já muito falado por mim e pelo Daniel.
Deixa-me só acertar, perdão, aqui, esta zona. Encruzar isto. Isto não está bem, peraí, deixa-me só acertar com o imã, que isto às vezes foge. Desculpem lá. É invalidado. Exatamente, tu aprendeste a lição. O que é que isto me quer dizer? Que a estrutura, ou seja, Quer dizer que nunca viste um bear market em BTC. Estás a vê-lo agora. Exatamente. Eu correlaciono todos estes fatores. A potencialidade, já temos terminado 5 ondas na estrutura global do BTC. Neste momento, e apesar do preço estar aqui em cima, reparem, esta segunda warning line num pitchfork já é um ponto extremo. E apesar de neste momento o preço estar aqui em cima, eu já para todos os efeitos considero este fork invalidado, porque o preço ter passado aqui por uma week que seja, já considero este fork, esta estrutura, porque um pitchfork é uma representação de uma estrutura. Eu já considero esta estrutura invalidada. Portanto, neste momento, e eu acho que fiz esta apresentação no início do ano, neste momento, descartando este Mas esse pitch também está muito agudo. Tu foste buscar pontos... Eu fui buscar os pontos. Pois, tu estás a usar o Bitstamp, não é? Pronto. Uma coisa que tens de perceber, tu tens sempre de usar o mercado real para fazeres a tua análise. Nunca se deve fazer análise em índices como o como é que se chama? BNC? Não, mas tu tens aí um indicador no TradingView que mede os mercados todos. Qual indicador? Todos os mercados. Um agregado, não é? Sim, é um agregado. Mas tu não deves fazer análise em agregados. Tu tens de usar mercados transacionáveis reais, entendes? Para fazer uma análise. Tu não podes usar... Quando estás a usar um agregado, já estás a usar uma média de algo que não é real. Tem uma ponderação, entendes? Sim, é verdade. Tem uma ponderação. Entendes? Isto é a ação de preço real. Ou seja, tu pensas assim, aquele forte que eu te exemplifiquei agora, porque pensa é assim, muito agudo. É muito agudo. O meu, eu estou a dizer isto, eu também tenho um, obviamente, no meu gráfico, não está tão invalidado como o teu. Tu estás a usar o gráfico da Bitstamp? Não, estou a usar o indicador global do TradingView. Mas está invalidado na mesma. Está invalidado na mesma. Não está tão invalidado quanto o teu. Mas tu pensa desta maneira, se o mercado real mostrou fraqueza, o que tu podes antecipar é que qualquer agregado, qualquer média, porque uma média é feita do mercado real e não o contrário. Portanto, se calhar no teu não foi tão invalidado, porque uma média poderá ter sempre um delay, um atraso. Estás a entender? E isto é o mercado real. Nem é isso, repara. Olha aí, nesse pitch que tu tens aí, se agora, por alguma razão, alguma eventualidade, ele regressasse ao canal de forma a invalidar a invalidação que nós estamos a assistir, tínhamos que ir para preços na casa aí de 70k, não é? Assim, no muito curto prazo. Não necessariamente. Tínhamos, reparei. Não. O que te acontece, por exemplo, o que seria provável é que muitas vezes, e mesmo quando por vezes um pitch forte não é invalidado, e vamos imaginar por um momento que nós teríamos tido uma reação perfeita aqui na linha. Vamos imaginar por um momento que tinha acontecido isto. É muito provável, é muito frequente, quero dizer, nós vemos uma reação destes de testar a linha do zero do fork e continuar para baixo. E isto, claro, depende do fator tempo. Pode ser aqui, pode ser aqui. Pronto, mas tu estás no mensal, não é? Isso, no mensal. Pronto, olha aí. Qual é que é o valor, qual é o preço aí? Mas uma bacelada de dinheiro. Certo, mas também pode acontecer isto. Atenção. No mês não é expectável. Não, no mês não é expectável. No mês ou em 2 não é expectável. Não é? Percebe uma coisa. Tu invalidaste esse canal, repara bem. Esse canal invalidou há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Não é? Não, este canal... estás a falar do primário, da linha do zero. Certo?
Sim, estou a falar aí do Estamos a falar da pitch. linha do Ele zero. começou a invalidar há 9 meses atrás, não é? Foi o início. Certo. Se tu quisesses recuperar a tendência, tinhas que recuperar num muito curto prazo. 9 meses para recuperar já é bastante. Vamos partir do pressuposto que conseguias anular esta tendência de crescente em 3 meses. A que preço é que terias que regressar para entrar novamente no canal? Mete lá o rato em cima, se achas favor, se não te importa. Mas a questão é, eu já estou a perceber a tua pergunta. Para entrares no canal, terias de voltar aqui ao topo histórico. Mas a questão que tu tens de perceber sobre os pitchforks é esta. O pitchfork, na verdade, é o canal que está dentro das linhas cinzentas. Estas linhas tracejadas que estão aqui fora já são o que se chama as warning lines. São pontos de aviso onde o pitchfork se pode expandir, mas que já são zonas onde é mais provável o pitchfork está-se a preparar para uma invalidação do que para regressar para o mesmo. Estás a entender? Qualquer coisa abaixo desta linha cinzenta, já é de ter um sinal de alarme na nossa cabeça, entendes? Na nossa análise. E tudo... O preço podia ter revertido nesta primeira linha? Podia. Podia ter revertido na segunda? Podia. Mas já são zonas de menor probabilidade de reversão. Um pitchfork é o canal que está dentro das linhas cinzentas, entre a linha do 0 e a linha do 100. Tudo o resto são extremos. Geométricos, estás a perceber? Agora, e nós aqui temos... O pitchfork é um guia para nós conseguirmos interpretar zonas possíveis, mas também a base de toda a análise deve ser sempre a liquidez. Porque lá está. Aquilo que estavas a dizer seria mais plausível, por exemplo, se não tivéssemos aqui zonas de liquidez que traduzem resistência fortíssimas em toda esta zona aqui. Imagina que tudo isto estava mitigado. Aí sim, poderíamos considerar alguma validade na tua interpretação. Agora, temos uma zona brutal de liquidez aqui por resolver. Aqui e aqui em cima. Portanto, duas zonas brutais de liquidez aqui por resolver. Ou seja, um analista, quando faz uma análise, deve estar a considerar todos os cenários. E o que é que todos os cenários estão-te a contar? Ora, tu tens cenário 1, potencialmente já terminaste 5 ondas do BTC. Potencialmente, não é confirmado, potencialmente pode já ter acontecido. Cenário 2, invalidaste a estrutura geométrica através do pitchfork. Cenário número 3, tens 2 zonas não mitigadas de liquidez fortíssimas acima de ti. Tudo isto. Então, 2 zonas fortíssimas de liquidez em cima de mim? Se calhar são 3. Eu considero, porque assim, tu podes considerar... Estou a reinar contigo, meu. Estou a reinar contigo. Não é isto a sério, estava a brincar. Eu quando ligo o modo sério é coisa. Espera aí. Tu, por exemplo, tu podes considerar que tens aqui 3 zonas, por acaso podes considerar que tens aqui 3 zonas de liquidez, mas eu aquela segunda ali do meio não considero assim tão relevante quanto isso. Porque aqui eu considero que se o preço vier aqui é mais provável vir aqui acima do que propriamente parar por aqui. Assim como aqui abaixo. Repara que estruturalmente esta zona, este order block, é muito semelhante em termos de quantidade de liquidez presente. É muito semelhante a este. Eu por norma, nunca considero isto como a minha zona primária de maior consideração. Se bem que pode haver cenários onde o preço reverta nestas zonas, eu nunca considero isto como a minha zona primária. Eu isto normalmente se chama zonas de indução para stoparem os primeiros traders que entram nestas zonas. Portanto, a minha zona primária, as minhas grandes zonas de liquidez acima e abaixo são aqui e aqui em cima, e neste momento abaixo era esta zona onde ele está agora, onde estamos neste preciso momento, e aqui. Isto, olha, acima... Tiago,
Diz-me. Temos que acelerar que nós temos um convidado a seguir. Ok. Então o despacho. Não, mas eu quero fazer uma pergunta. Tenho estado a escutar. Quero fazer uma pergunta que é: tu estás bullish ou bearish? Eu não percebo. A tua análise é bullish ou bearish? Não, eu estou bullish porque, repara, eu para mim, todo o mercado contra uma história bullish. Agora, o mercado ser bullish não quer dizer que seja nos moldes em que vocês antecipam. Porque eu antecipo, e para mim o cenário mais bullish de todos, até é o cenário que eu estou a antever, por muito contra-intuitivo que seja, porque se o preço conseguir vir abaixo dos $3.000, sob uma perspectiva do Tu princípio... vais comprar tudo. Não é isso. Deixa-me tentar te explicar. Pensa assim. Se o preço não vier abaixo disto, abaixo dos $3.000, nós não podemos considerar que já acabámos 5 ondas. Quer dizer, podemos, há formas de considerar mas não seria a minha abordagem mais plausível. Se nós não viemos abaixo dos $3.000, eu não consideraria tanto que já tivéssemos completado 5 ondas e consideraria, se calhar, esta primeira estrutura, se calhar, a onda 3 da 5, onde eu consideraria aqui uma microimpulsão, isto, uma onda 1, 2, 3, 4 e 5, e que poderia levar o preço no máximo aos 300, entre os 130 aos $300.000 aproximadamente. E depois teríamos uma retração mais profunda. Mas repara num outro pormenor. Se nós tivermos a fazer aquilo que eu antecipo como o meu cenário primário, que é uma correção até abaixo dos $3.000, ou seja, tudo isto terá sido uma onda 1 confirmada, e, ou seja, o potencial para cima é imenso. Porquê? Porque se isto foi a onda 1, a onda 3 poderia levar o preço ao voo estratosférico. Ponto. Yeah. Porque se tudo isto também, foi a onda 1... Também estes extremos. É de 600 e $300.000, pá, dá uma margem brutal. Não, mas repare, eu não estou a falar nos 600, até porque o 600, eu volto a dizer que é o meu cenário mais negativista de todos. Eu volto a dizer, se nós viéssemos abaixo dos 3.000, e volto a refrisar isto, se, eu sublinho aqui com um grande se 30 vezes, se nós viéssemos abaixo dos $3.000, os cenários mais prováveis é este, que está aqui entre os 1.700 e os 2.300, que conflui precisamente com esta exigência de simetria, que existiria, porque o preço rompendo os $3.000, teríamos esta exigência de simetria, isto seria o primeiro nível mais óbvio, que conflui com liquidez, e depois qualquer um destes pontos, mas lá está, temos de considerar, eu gosto de considerar a liquidez que existe acima disto, e este seria o ponto a seguir, entre os 900 e os 1.200. Repara que o 600 é aqui o extremo. Eu falo do 600. Eu falei no 600 daquela vez porque era o extremo desta simetria que existia aqui. Era o extremo dos extremos. Agora, se o preço vier abaixo dos $3.000, o cenário mais provável, onde eu se calhar vou entrar com uma maior posição, é logo aqui, neste order block. Que não é um order block, eu não considero isto um order block, considero uma zona de liquidez e resolvida por mitigar, que está aqui entre os $1.700 e os 2.100. Aliás, o order block, a liquidez toda vai aqui até os 2.700, mas eu quero ver o preço a ver aqui o algoritmo, portanto, o algoritmo em si está aqui nos 1.900, 2.020 aproximadamente. Seria aqui, e se o preço viesse aqui, aí teríamos confirmado que uma quebra de estrutura, a exigência de simetria, e aí poderíamos seguir para valores impensáveis. Portanto, isto seria o cenário mais bullish. Agora, o que as pessoas querem é que o mercado suba para sempre e nunca retraia. O mercado tem de retrair. É saudável para o mercado. O que não é saudável é o preço ir deixando zonas de liquidez imensas como esta. E reparem, eu não estou a dizer que o preço vem aqui, nem eu considero isto. Mas não é saudável para nenhum mercado o preço deixar zonas de liquidez por mitigar, como temos esta aqui, entre os $11 e os 90. Isto não é saudável para o mercado. O mercado tem de preencher as ordens que estão por satisfazer no seu passado,
para dar oportunidade a investidores que entraram àquele preço. Entendes? Certo. Isto é o que acontece em qualquer mercado. Não é saudável para o mercado o mercado continuar a subir e não preencher as ordens de compras que estão por mitigar atrás. Por isso é que eu trabalho sempre liquidez. Liquidez, neste momento, a que temos primária é aqui. Depois, aqui em baixo. E daí, aspas, lá para cima. Sempre trabalhar a liquidez nos dois sentidos. É sempre o que eu digo. Porque o preço se não retrair, o preço deixa muitos vazios no mercado. Temos um ativo, em termos de ação de preço, completamente instável. Não é saudável tu teres um ativo que sobe e nunca teve uma retração interna e deixou aqui os pontos para resolver. Isto é um mercado que... Pensa desta maneira. O mercado, se continuar a deixar muitas zonas por mitigar para o futuro... Achas que é saudável para o mercado, por exemplo, o Bitcoin um dia ir a $1 milhão, por exemplo, e deixar zonas por mitigar nos 30 mil, nos 20 mil, nos 15 mil, nos 10 mil? Achas que é saudável para o mercado vir de $1 milhão aos $10 mil, aos $5 mil, aos $2 mil, de um valor tão alto? Isto sim é uma falha de mercado. Agora, o preço vir dos $70 mil aos 2 mil é plausível. Vir de $1 milhão aos 10 mil não é. É uma falha de mercado. Percebem? E por muito que vocês queiram que o preço vá para cima e que quando é que eu chego aos 100... Vocês querem acrescentar... Vocês, não digo vocês, as pessoas em geral, querem sempre ver mais um zero no fundo do preço. Mas o que se passa é isto. O preço ir daqui aos 100 mil não é saudável com o que está para trás. Vamos supor que o preço, deste momento, fazia exatamente o oposto daquilo que eu estou a dizer e rebentava daqui, de onde ele está agora, para o algo que está lá em cima, nos $130 mil. A liquidez que ele está a deixar aqui por resolver não é saudável. Assim como não é saudável esta subliquidez que ele deixou aqui para trás. E claro que é assim. Há sempre pontos. O mercado, como tudo, não é perfeito. Há sempre pontos que ficam por resolver. Mas quando tens um ativo que vai deixando consecutivamente zonas brutais de liquidez por resolver, isso sim demonstra uma grande instabilidade no ativo. O que demonstra, de um ponto de vista técnico, da ação de preço, o que demonstra uma maior estabilidade é o preço retrair. É o preço vir aqui, retrair e preencher a liquidez que está por insatisfazer há anos. E vindo aqui, sim, poderemos antecipar que o preço vindo aqui, por exemplo, aos $2 mil, já podemos assumir que o preço tem o caminho livre para ir aos 500 mil, para ir ao $1 milhão, para ir aos valores que muitos fundamentalistas sonham. Agora, daqui de onde ele está e o preço continuar a partir daqui indefinidamente sem fazer as retrações saudáveis que o mercado tem de fazer, é uma demonstração de falha de mercado. Mas, Tiago, olha para uma coisa. Essa cagada do order block nos mil e tal. Perdão. Repare, tipo, já quando estivemos no bear market de 2018, 2019, a força compradora apareceu nos 3K. Certo. Estavam-se pouco a cagar. Pouco a cagar para o order block. Ou a liquidez que existia no mundo e tal. Não estavam. Posso falar? Uma coisa? Não, deixa-me só falar. Se nessa altura o mercado encontrou força compradora acima do ponto onde existia liquidez por mitigar, porque alma iria agora os investidores perderem interesse em comprar a 14K, a 13K, a 10K e iriam agora comprar a $1.800. Estás a perceber a ideia? Tipo, não faz muito sentido. Se encontraram nos 3K a força compradora no mercado onde o topo tinha sido os 20K, não é? Porque é que agora só iam à procura da liquidez nos 1.800 ou nos 6.000 ou nos 5.000? Espera. Percebes a situação? Mas era o que eu te estava a dizer, porque tu tens de ver o mercado, a liquidez, quando o mercado tem histórico, existe sempre dos dois lados. O único cenário onde o mercado não tem liquidez é quando estás naquilo que se chama o Price Discovery Mode, ou seja, é
quando um preço rompe um histórico e não tem histórico naquela zona. Agora, quando tu tens o preço com histórico naquela zona e tens liquidez para preencher, e repara, a tua pergunta faz sentido numa perspectiva, porque tu realmente, o mercado vai entrar aqui a comprar entre os 3 mil e os 6 mil dólares. Vai entrar com uma força astronómica, porque isto a liquidez que tens aqui é brutal. A questão é que tu tens de ver o mercado como duas forças antagónicas. E como tu tens liquidez aqui, também tens uma liquidez brutal aqui em cima. O ponto é este. O ponto é que, como existe a mesma força que existe aqui a comprar, é semelhante à força que vai existir aqui a vender, quando o preço vier aqui a esta zona. Ponto. Agora, aqui fazer uma observação daquilo que estavas a dizer há bocadinho, e se eu não me expliquei bem aqui em alguma coisa, já me perguntas. Mas sobre o cenário 2018, eu falo sempre isto das minhas formações, que é isto. Repara aqui um pormenor. Onde é que temos aqui o fundo dos 3 mil dólares? Repara, nós em 2018, nós tínhamos duas zonas de liquidez que eu estava à espera. Tínhamos esta e tínhamos esta. Que é esta, volto a dizer, esta é onde eu acho que o preço poderá ir fazer um bottom futuro caso rompa os 3 mil dólares. E o ponto que eu quero fazer é este. É que o mercado, quando não vai buscar a liquidez primária, geralmente tende a ter uma reação mais lenta. Por exemplo, o que eu quero dizer com isto? Já reparaste na diferença desta reação para esta reação aqui? Porque é que esta reação, esta segunda visita aos 3 mil dólares foi tão forte, fez uma wick tão prominente, e aqui da primeira vez que ele visitou esta zona, teve aqui literalmente meses parado. Porquê? Porque o mercado tem zonas de liquidez, mas às vezes há aquilo que chamamos um adiantamento de mercado, ou seja, os investidores entram numa zona de liquidez menos óbvia para adiantarem o mercado e seguram aí o preço. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo onde isso pode acontecer agora no futuro próximo. No futuro próximo, onde isso pode acontecer, é aqui. Deixem-me só exemplificar. É aqui nesta zona. Por exemplo, aqui. Nesta zona aqui, dos 10 mil dólares, entre os 10 e os 12 mil dólares, nós temos uma zona de liquidez que não é tão forte como esta aqui em baixo, mas que é uma zona de liquidez ainda assim. O mercado, vamos imaginar que o mercado tenta reverter daqui. O que a gente iria ver era uma reação lenta, o preço a consolidar aqui antes de partir para cima. Ao contrário de que, se ele vier à zona de liquidez mais óbvia, que é aqui em baixo, o preço vai-te fazer uma wick bruta. Percebes? O preço, quando vai à liquidez primária, tem-te uma reação fortíssima. Faz-te uma wick como fez aqui, por exemplo, nos 3 mil dólares, no caso do BTC, nos 3.100. Aliás, mais, 3.800. Quando o preço vai à liquidez menos óbvia, à liquidez secundária ou à liquidez terciária, faz-te uma reação mais lenta, como foi o caso daquilo que a gente teve quando o preço veio pela primeira vez aos 3 mil dólares depois do topo. O preço tem-te uma reação acelerada quando vai à liquidez óbvia. Tem-te uma reação lenta quando vai à liquidez menos óbvia. Ponto. Mas isso não invalida que as zonas antigas de liquidez deixem de se tornar relevantes. Porque, pensa numa coisa. Onde a gente estava à espera do preço em 2018, continuamos a estar à espera do preço. Não quer dizer que ele tenha obrigatoriamente de lá ir ou não. O que eu quero dizer é isto. É que esta zona continua minada por bilhões e bilhões de dólares em ordens. Como estava na altura. Porque mesmo que tu digas que houve capital que, entretanto, fechou as ordens aqui, há capital sempre aqui residente permanentemente até o preço vier aqui preencher as ordens que estão aqui por realizar. Existem ordens que nunca vão sair daqui até o preço vir aqui. Assim como, por exemplo, e agora falando de um caso extremamente extremo, que eu nem quero que me sublinhe nisto, porque eu não estou a dizer que isto vai acontecer, assim como existem milhões de ordens em ordens em toda esta zona, que não está mitigada. Em toda esta zona, entre 6 dólares
e os $70 aproximadamente, existem milhões de ordens em ordem, ou milhões ou bilhões, aquilo que queiram dizer. Não quer dizer que o preço algum dia venha aqui, que eu também acredito piamente que não vem. Mas assim como isto foi uma zona que nunca foi mitigada, nunca foi satisfeita, esta zona está minada de ordens. Assim como está esta, assim como estão todos os imbalances, é isso que define o imbalance e um order block no preço. Ponto. É uma zona que não foi satisfeita. Ou seja, que não deu oportunidade a todos os participantes do mercado de entrarem naquela zona. Ponto. Agora, o que eu digo é que eu primeiro quero ver como é que o preço se porta aqui. E eu continuo a dizer, o meu próximo ponto primário de liquidez é aqui, entre os 3 mil e os 6 mil dólares, mais especificamente no algoritmo de 5 mil dólares. Não quer dizer que possa haver ali um deslizinho, mas a zona que eu espero é ali nos 5 mil dólares, onde eu faço agora um fundo relevante daqui a meses. Mas acredito que não será potencialmente uma reversão absoluta para fazermos um novo máximo histórico. Acredito que o de 6 mil dólares irá aos 70, ou aos 68, 69, e irá depois retrair até aos... 600. Não digo 600. Até aos 2000 aproximadamente. É assim, é possível, volto a dizer, é possível, mas a minha zona primária, eu vou descendo hierarquicamente. A minha zona primária é toda esta liquidez que está por resolver há 4, 5 anos. E reparem, isto está por resolver há 4, 5 anos, continua por resolver indefinidamente até ser resolvido. Assim como esta zona. Esta zona, se forem a ver, muitos analistas continuam a falar nesta zona aqui de 6 mil dólares. Se fores a ver, esta zona está por resolver há quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Já vai para 2 anos e meio, 3 anos. Não existe nenhuma regra que te diga que tem que ser resolvido. Tipo. Não existe nenhuma regra que diga que tem que ser resolvido. Porque é que estás a dizer não existe nenhuma regra vai que tem ser que ser resolvido? O que te diz é que tu, quando estás entre zonas de liquidez, quando tu estás entre zonas de liquidez, tu não podes ter o wishful thinking no mercado. Tu tens de pensar aquilo que o mercado demonstra consecutivamente. Tu estás, neste momento, entre duas zonas de liquidez. Tu tens resistência para cima e suporte para baixo. Tu tens uma zona de resistência enorme para cima e uma zona de suporte em baixo. Ou seja, tu repara que estás abaixo de resistência e acima de suporte. O preço vai andar a fazer ping-pong entre estas zonas. Ponto. O preço vai andar a fazer ping-pong entre estas zonas. A questão é, uma delas ele vai furar. Certo? Uma delas ele vai furar. E é aqui que depois entram... Se ele pode furar para cima, claro que pode. O preço pode sair daqui, furar isto para cima e parar só nos 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Pode. Eu não estou a dizer que isto está fora das probabilidades. Eu se tivesse por uma probabilidade nisso, se calhar punha uns 40% nisto. Entendes? Se calhar a probabilidade de irmos aos 5 mil dólares e daí fazermos um novo máximo histórico, se calhar é quase 50-50, se calhar está nos 40%, 45%. A questão é outra. A questão é que, analisando todos os fatores do mercado do gráfico do BTC, analisando tudo o que ele nos apresenta, a quebra de estrutura geométrica, a potencialidade de já ter feito 5 ondas de estrutura completa, a existência de uma simetria aqui em baixo, que, volto a dizer, ainda não é exigida, mas que ela está cá, e assim como eu a vejo, todos os investidores e retalhistas que trabalham em algoritmos também estão a olhar para esta zona como uma zona de entrada. Todos estes fatores indicam que temos de ser realistas perante a possibilidade do preço vir aqui abaixo. A possibilidade. Eu não digo que é mais ou menos provável. O que eu quero alertar é isto. Se o preço vier dos 6 mil dólares, ou 5 mil dólares, ou o que é que seja, aos 69, 68, 67, o que seja, o que eu aconselharia era vocês fecharem, por exemplo, parte da posição, ajustarem a vossa stop e prepararem-se psicologicamente para a possibilidade do preço ainda voltar abaixo do último low antes de inverter realmente a tendência.
É só isto. Foi isso que eu alertei em janeiro. E reparem, isto é uma análise a longo prazo e nada mudou. Nada mudou. Quanto muito, só se está a fortalecer aquilo que eu avisei antecipadamente. Para já tivemos a quebra de estrutura do Pitchfork, que era a minha última linha de segurança para eu ainda validar. Poderá furar ou não. Neste momento já furámos o Pitchfork. Portanto, as probabilidades de já termos feito uma estrutura completa em todo o histórico do BTC são maiores do que as probabilidades do preço sair daqui para um novo máximo histórico. E qualquer analista, qualquer investidor, na verdade o que faz é um balanço de probabilidades. É um balanço de probabilidades. Porque lá está, se nós não vamos analisar probabilidades, então nem vale a pena analisar o mercado. É só entrar com tudo em qualquer momento e deixar o preço subir. Se nós estamos a avaliar probabilidades, as probabilidades mais... Exato. Entrar com tudo. Não, mas pronto, malta. Temos o almoço à espera aqui no... Sim, força. Isto fica. é o meu... Vamos terminar por hoje. É o meu alerta e ficamos assim então. E também, como vem cá tempos, poderá ser que daqui a próxima vez que o cá venha tenha mais alguma coisa para dizer sobre esta análise. É isso. Provavelmente a próxima vez que cá vier já será no próximo ano, não é? Pois, neste caso, olha, por isso espero que então, olha, gosto de um grande 2023, que faças aí umas boas estreias. Bom ano e boas entradas ao Tiago. Boas entradas aí nesta zona de liquidez. Para vocês também. Bom Natal. Vá, para vocês também. Fiquem bem. Tchau. Fiquem bem. Um abraço. Para vocês. Tchau. Ver...